E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e seja muito bem-vinda a mais um FBI Talks. Como sempre, eu vou explicar para você o que é o FBI Talks. O FBI Talks é a entrevista que as nossas agentes oficiais do FBI Clube fazem ao ser membros oficiais. E Gabi, o que é FBI Clube? O FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas como desenvolvimento pessoal, profissional e uma construção de networking de verdade, um networking profundo e real. Nada daqueles networkings clichês que a gente vê por aí de entregar cartãozinho, etc. Lá a gente realmente cria conexões profundas. E aqui no FBI Talks, a gente mantém a nossa essência de contar histórias. Eu sempre costumo falar que, às vezes, a gente vai lá longe para aprender com pessoas, paga super caro e eu acho isso incrível, mas a gente esquece que tem mulheres empreendedoras, empresárias do nosso lado que têm jornadas que podem ensinar muito pra gente, podem inspirar muito a gente e podem dar muitos insights mesmo pra gente aplicar na prática. Então, esse é um dos propósitos aqui do FBI Talks e é óbvio colocar o holofote em quem merece, que são as nossas agentes oficiais. Hoje eu tô aqui com a Harissa Lopes, da RL Contábil, e a gente vai falar sobre um tema hoje, Rá, muito importante, né? Que é a parte da contabilidade especializada nos infoprodutores. Antes de tudo, seja muito bem-vinda e se apresenta para o pessoal, por favor. Olá, maravilhosas. Meu nome é Harissa. Sou contadora e economista, tenho um escritório de contabilidade e BPO financeiro, focado em atender infoprodutores e agências de marketing digital. Caraca! Olha, eu já vou começar descontraindo aqui um pouquinho. A Harissa sempre dá risada quando a gente fala isso lá no FBI Clube. Harissa tem 23 anos agora, né? 23. Contadora e economista com uma experiência vasta nessa área. Mas antes da gente começar a falar dessa área especificamente, conta pro pessoal como que você começou nessa área, já que você é tão novinha, mas mesmo sendo tão novinha, já tem bastante tempo de experiência aí na área. Sim, Gabi. Tudo começou assim, realmente eu não tive a intenção, nunca tive o sonho de empreender assim, né? Até porque eu sou muito nova, como quando eu comecei minha vida profissional, sempre me imaginei fazendo carreira em grandes empresas, né, em multinacionais, mas ao longo do tempo ali, né, eu sempre trabalhei na área de finanças ali, com contas a pagar, receber, fechamentos. E eu tive a oportunidade ali de me especializar numa época ali de imposto de renda, né? Que para nós contadores é uma época muito vantajosa, assim, de muitas possibilidades de iniciar. Então, eu adquiri um curso ali na internet, comecei a aprender um pouquinho sobre imposto de renda e prestar serviço, assim, de forma realmente, a minha intenção era gerar uma renda extra ali na época, né? E foi quando tudo começou. Comecei a trabalhar com essas declarações, aos poucos fui pegando também outros tipos de demandas, né? Outros clientes. E acredito que em torno de 3 meses eu já... o meu sonho de trabalhar na multinacional já tinha sido excluído ali, né, da minha cabeça, e eu já comecei a pensar muito nessa parte de empreender, e comecei a entender também que isso era o que eu buscava, né, essa liberdade, não só a liberdade geográfica, mas liberdade realmente de poder mudar ali, né, a minha situação financeira, os meus conhecimentos, então isso que me deixou muito feliz e o que me mantém até hoje. É muito interessante olhar, a gente vinha falando um pouquinho nos bastidores sobre perfis de pessoas, né? Você sempre foi essa pessoa mais das exatas, mais, eu diria até pé no chão, né? Pessoas que têm essa visão de carreira em empresa multinacional, etc. Porém, uma pessoa dos números. E quando matematicamente a contabilidade te mostrou esse mundo de oportunidades, não só de ganhar dinheiro, mas de ajudar as pessoas efetivamente, né? Imagino que esse estalo veio, né? Com certeza. Então, até hoje, eu sou uma pessoa muito pé no chão, assim. Até para tomar decisões, assim, dentro da empresa, eu preciso calcular, recalcular, analisar muito antes de decidir investir em algo ou manter alguma coisa funcionando. Mas nesse início, né, trouxe realmente uma insegurança muito grande, porque a gente sabe que empreender, ainda mais no início, né, não é fácil, a gente tem que se dedicar e arriscar, né? Essa palavra. A gente tem que arriscar e tentar ali crescer. E foi o que aconteceu. Então, eu tive essa decisão. Claro que entendendo já quando valia a pena financeiramente, mas ainda teve essa questão ali
desse sentimento, né? Realmente de ter que largar um pouquinho desse perfil de pé no chão para conseguir... segurança, né? Isso, da segurança para conseguir iniciar. E que bom para os seus clientes você ter justamente esse perfil tão analítico, tão detalhista, porque assim, a grande maioria dos empreendedores muitas vezes são sonhadores, são visionários, muitas vezes até, em alguns casos, colocam ali os pés pelas mãos, e tá tudo bem, às vezes, eu diria, começar Sim. nessa louca e tudo mais, mas em algum momento é necessário olhar para a parte burocrática, para a parte de deixar o negócio redondo, de um jeito certo e tudo mais. Então, que bom para os seus clientes que você consegue usar essa parte analítica para ajudá-los, né? Imagino que deva fazer bastante parte do seu trabalho essa parte, né? Sim, com certeza. Eu vejo que hoje falta bastante, né, esse senso de importância também em alguns empresários, de entender que a gente precisa tomar decisão também, claro, entendendo um pouco sobre o mercado, arriscando, né, um pouco também ali, quando a gente entende que faz sentido, mas olhando também para os números, né, essa parte de ter uma planilha, ter um sistema, entender como está o seu caixa, se é o momento de investir agora ou não. Tudo isso é muito importante e nós, como contabilidade, né, trazemos essa visão também para os clientes mensalmente. Olha, antes da gente entrar, então, para explicar sobre como você entrou especificamente na parte dos infoprodutores, etc., uma tecla SAP para quem está caindo de paraquedas aqui, ainda está entrando no universo, é a diferença entre o departamento mesmo que cuida a contabilidade e o que cuida o financeiro, e o que seria esse BPO financeiro também. Então, a contabilidade, quando nós falamos sobre isso, envolve toda essa parte burocrática. Então, a abertura de um novo CNPJ, a parte de apuração dos impostos, né? Gerar ali a guia de pagamento, a parte de balanço patrimonial. Então, tudo que envolve essa parte bem burocrática mesmo, regularização com prefeitura, tudo isso a gente fala sobre contabilidade. E quando a gente fala de BPO financeiro, que ainda é um termo novo, né? É quando a gente fala sobre números, de fato, essa análise, olhar se a empresa está crescendo, qual o percentual de aumento de faturamento, de lucro, qual despesa que toma ali um percentual X do faturamento da empresa. Então, todas essas análises, né, em relação a números, elas vêm do serviço de BPO financeiro. E o quanto é importante olhar para isso independente do tamanho da empresa, né? Tem pessoas que Sim. acham que por serem pequenas não é momento de olhar para isso, mas muito pelo contrário, é pequeno que você cria uma base sólida, né? Com certeza, eu vejo que assim, até mesmo pra gente conseguir criar comparativos, né? Hoje, às vezes, eu pego os meus controles financeiros, porque sempre tive, né, esse hábito de ter planilha, o sistema, até mesmo quando eu era no CLT, essa já era a minha função lá. Então, desde o meu primeiro faturamento, eu falei, vou ter também o meu controle financeiro. E hoje eu vejo ali como que era, né, o faturamento, como que eram as despesas, e ainda que era muito, né, iniciante, hoje eu consigo ter esses dados justamente para ter um comparativo, entender o quanto a empresa cresceu, o quanto a gente conseguiu investir, qual é o resultado desse investimento. Então, tudo isso é muito importante, porque por mais que a gente tenha uma base de quanto ganha, né, todo mundo sabe assim, eu tenho, né, um valor ali em média, mas essa média nunca é a realidade, e não só sobre quanto ganha, mas é muito importante a gente também saber o quanto a empresa tem de despesa mensalmente, né, e qual categoria, qual tipo ali de investimento, se é um investimento, se é uma despesa. Então, tudo isso tem que ser muito claro mês a mês. Onde esse dinheiro está sendo alocado, etc. Exatamente. E sabe uma coisa que eu percebo que é interessante? É que muitas vezes, muitas empreendedoras, elas ficam inseguras com os seus trabalhos, emocionalmente falando mesmo, acho que não tá dando certo, etc e tal, mas porque não tem essa base comparativa de quando começou, como as coisas estão caminhando, se tá subindo, se não, e muitas vezes, quando elas param para fazer isso, às vezes elas até se surpreendem positivamente de falar, caraca, foi isso que aconteceu? Sim, porque se você não olha para os números, você não consegue ter noção, né, de como você tá indo para ter essa autoconfiança também, né? Exatamente. E essa parte das finanças, elas estão extremamente ligadas com o lado emocional. Porque eu costumo dizer assim, tem clientes que sabem, né, ali, estão passando por um momento difícil, financeiro, eles não querem nem olhar o relatório, eles não querem saber. E por mais que é difícil, né, a gente, vamos assim, encarar essa realidade, né, dos números, faz parte, né, ali do nosso trabalho, da nossa vida como empresário, empreendedores. Então, a gente tem que ter essa maturidade emocional, vamos dizer assim, né, de olhar com, né,
esses números e trazer também uma solução, né? Então, a gente também busca isso no sentido dos nossos clientes. Não só trazer esses números, mas também entender qual a estratégia de trabalho deles, né? Contribuir de certa forma, por mais que não seja ali nossa especialidade, né? Mas trazer também essa visão do que ele consegue reduzir custos, onde ele consegue aumentar a receita, realmente para resolver essa situação. E muitas vezes ter essa visão estratégica de fora é o que é mais importante, porque como o empreendedor está emocionalmente conectado ao negócio, por mais que ele entenda tecnicamente, teoricamente do que está acontecendo ali, a emoção justamente não deixa ele tomar as melhores decisões, né? Exatamente. E é muito legal também porque normalmente os clientes, né, eles sempre me perguntam assim, mas qual que é uma média de uma empresa saudável, né? Então, assim, a gente busca também um comparativo, né? Claro que cada negócio é um negócio, mas entender também, assim, em comparação ao mercado, como essa empresa está crescendo, né? Como está indo a finanças dessa empresa. Então, isso é muito legal também, porque a gente consegue mapear ali um percentual médio, né, para cada tipo de negócio e trazer um comparativo, né, entre o seu negócio e uma média de mercado para esse nicho, para a gente conseguir ter como uma base mesmo e entender se realmente está sendo lucrativo para você ou se essas despesas estão coerentes, né, dentro desse momento. Tudo isso é muito importante. Nossa, faz todo sentido. E aí, até fiquei bem curiosa. Eu lembro que talvez a gente já tenha conversado sobre isso, mas eu não me lembro exatamente. Como que você caminhou ali do nicho da contabilidade, das finanças, etc., para cair ali para falar com infoprodutores, para ser especialista nisso? Então, essa escolha ela é muito difícil, né? Eu lembro quando eu comecei no mundo da contabilidade, dos contadores, das mentorias ali voltadas para esse nicho, muito se fala, né, sobre nichar. Então, escolher ali um público com quem você vai falar, né? Trazer essa questão de ser especialista. E para mim era muito difícil escolher um nicho. Acho que para todo mundo, né? Gera uma insegurança muito grande. Se eu vou falar com eles, eu não vou ter mais clientes de outras áreas, ou os clientes de outras áreas não vão sentir tanta confiança quanto esses. Então, gera ali inúmeras inseguranças, né? Motivos para não escolher. Mas eu acredito que essa escolha do nicho, ela tem que estar muito ligada com o que você acredita e também com o que você gosta, né, de visão de mercado. Então, hoje eu me identifico muito com esse público, né, com os infoprodutores, até mesmo porque antes de escolher o nicho, eu sempre trouxe em pauta ali nas minhas reuniões, como modelo de negócio mesmo, essa questão da contabilidade moderna. Né, porque eu sou muito jovem e também eu tenho ali, né, processos muito modernos, né, em comparação a algumas contabilidades mais antigas. Então, eu nichei escolhendo realmente algo que eu gostasse de falar, né, e algo também que fosse complementar essa ideia de trazer algo moderno. Então, realmente casou muito bem essas duas visões. Nossa, faz todo sentido, porque você tem uma jornada, imagino eu, que longa pela frente dentro desse universo. Sim. E a entrada de pessoas no mercado digital, de infoproduto, tá só começando, né? Parece ter... Eu já lancei algumas vezes, eu lembro que quando eu comecei a lançar, já tinha gente reclamando que o mercado estava saturado uns anos atrás e que jamais, assim, tá realmente só começando. Então, foi uma estratégia bem legal. E aí, se a gente fosse diferenciar, especificar, o que diferencia uma contabilidade tradicional, um profissional tradicional, e por que essa pessoa que tá no universo dos infoprodutos deveria ou precisa procurar uma pessoa especializada? Ela corre algum tipo de risco extra? Então, eu costumo comparar, quando me fazem essa pergunta, com o médico especialista e o clínico geral. Então, normalmente, quando nós temos ali, né, um caso bem específico, por exemplo, né, uma doença cardíaca, normalmente a gente não vai buscar um clínico geral, a gente vai buscar o especialista. Então, isso também funciona no mundo dos negócios, né? Nós temos uma empresa, a gente sabe que é um bem muito precioso, né? Muito além do que do lado financeiro, sobre um sonho. Então, a gente tem que entregar esse sonho nas mãos do melhor profissional possível, né? E eu entendo que, claro, né, as contabilidades, vamos dizer assim, padrões tradicionais, elas não conseguem trazer, né, ideias ali para os clientes de forma tão específica, como elas atendem ali um infoprodutor, um caminhoneiro, um mercado, uma farmácia, são nichos muito diferentes e eles não conseguem tempo realmente para trazer algo específico para aquele nicho, para pesquisar, para trazer novidades,
reduções tributárias. Então, tudo isso é muito complexo, né? Todo esse mundo. Então, quando a gente se propõe a trazer o melhor para todos os nichos é muito complicado. Então, realmente, esse é o primeiro ponto. E outro que eu vejo também, que hoje, né, os meus clientes comentam também que é algo muito comum, que é sobre a questão de alguns contadores ainda não entenderem muito bem o que de fato é um infoproduto, né? Porque é algo novo, então, às vezes eles não estão acostumados ainda a entender como funciona ali a venda desse curso, se é um produto, se é um serviço, no sentido tributário, ou como vai funcionar ali a parte de cadastro das plataformas. Então, tudo isso envolve também a escolha de um contador nesse sentido. E precisa ter expertise, não tem jeito. E é muito interessante parar para pensar sobre isso, porque o infoproduto, ele não traz consigo toda essa carga visual que uma empresa tem. Então, por exemplo, muitas vezes não há necessidade de ter um espaço físico, de fazer todas as formalizações tradicionais. E eu acho que justamente por isso, alguns infoprodutores, eu acho que muitos, talvez ainda também não compreenderam a necessidade de formalização dos seus próprios negócios e talvez ainda estejam na informalidade, né? Isso acontece muito. Com certeza. Isso acontece justamente porque às vezes as pessoas começam com muita força de vontade, muita vontade de fazer acontecer, porém ainda sem estrutura nenhuma, né? Tanto financeira quanto estrutura de negócio, assim, ainda não tem uma mentalidade de empresário, de entender que toda empresa precisa ter um CNPJ, precisa pagar imposto, precisa de posicionamento. Então, eles são muito focados em vender, criar conteúdo, live, esse tipo de coisa. E, claro, é muito importante, né? Mas eles esquecem um pouco de olhar para esse lado realmente como empresário, como gestor, né? E olha muito no sentido do infoprodutor. Então, é muito importante trazer essa consciência, até porque a gente sabe que quando a gente começa organizado, tudo tende a acontecer de forma muito mais fluida do que quando a gente já começa a arrumar algo que já está errado nesse sentido, né? A dor é muito maior, né? Quando precisa começar a corrigir as coisas no meio do caminho, às vezes com faturamento alto, com coisas para trás, né? E você lembra de algum case ou pessoa que você conheceu ali que infelizmente você pegou em situação de tipo assim, tô faturando pra caramba aqui, tá dando super certo, mas comecei a ter problemas porque nunca me preocupei com isso? Sim, com certeza. Então acontece, infelizmente, com muita frequência, né? Infoprodutores que já têm um posicionamento muito legal de marca, que já faturam muito, que já têm lançamentos, uma esteira de produtos, mas eles ainda não têm essa consciência que, de fato, eu tenho que emitir uma nota, eu tenho que pagar o imposto. Às vezes tem um CNPJ, mas ficou, né, abriu e ficou por isso mesmo, não utilizam, né, esse CNPJ. E quando a gente vai regularizar essa situação, é muito complicado, né? Claro que a gente consegue alinhar ali, mas é muito mais caro, né, para o empresário do que quando ele começa já desde o início certinho. E eu imagino que deva ser super trabalhoso, porque eu lembro na época que eu lançava, foi tudo muito novo pra mim também, que a gente começou, tipo assim, nossa, eu vendi pra 30 pessoas. Aí eu tenho que fazer 30 notas, uma pra cada uma. Ou você pode, sei lá, fazer uma nota do mês. Sabe, tipo assim, brasileiro tem esses meios do caminho, essas formas de fazer dar certo, né? Tanto que eu lembro até hoje, eu não vou expor aqui nomes, é óbvio, mas a gente fazia tudo bem bonitinho, bem certinho da nossa parte da empresa, e era coprodução, então caía 50% direto pra gente, 50% para outra parte. A outra parte era uma dupla de lançadores que não era do estado de São Paulo, eles eram do Ceará. Então, querendo ou não, era a mesma marca que estava vendendo, mas o faturamento para CNPJs diferentes. Então, a gente fazia a nossa parte da venda certinho e a gente não tinha muita garantia de que eles fariam a declaração do lado de lá e tal. Então, foi uma época bem conturbada, assim. A gente acabou não indo atrás para formalizar, porque foi uma empresa meio meteórica, assim, foi rápido e a gente Sim. rompeu rápido também. Mas eu lembro quão complexo era e eu imagino que hoje deve estar ainda mais, porque a legislação em cima disso também vai aprendendo a lidar com esse novo mercado e vai fazendo os ajustes, né? Com certeza. E nesse sentido de coprodução, né, tenho também ali um caso que aconteceu ali de um cliente justamente nesse sentido. Porque quando a gente trabalha com coprodução, né, que significa quando você tem um infoproduto em conjunto com outra pessoa, ou outras pessoas, né, isso tem que ser ajustado na plataforma. Então, às vezes, um acordo, né, entre eles, às vezes nem escrito, né, não é nenhum contrato,
isso não estava configurado na plataforma. Então, quando acontece as vendas, por exemplo, lá na Hotmart, precisa configurar que existe ali uma coprodução, né? E de fato, indicar essas pessoas dentro da plataforma. E às vezes isso não é feito. E depois o cliente chega, não, mas eu não vou emitir a nota porque eu só recebi, né, 50%. Mas o que manda é o cadastro da plataforma. Então, assim, imagina, né, o valor de imposto que essa pessoa tem que pagar. A mais pela parte do outro, porque não foi configurado devidamente dentro do prazo, né? Porque depois que já aconteceu o lançamento, né, às vezes já ficou ali por vários meses, a gente não consegue fazer um cadastro retroativo e ajustar isso a tempo, né? E esse meu cliente justamente foi isso que aconteceu. Ele tinha uma coprodução, né, com um parceiro e tinha um contrato na época ali escrito, né? Mas também não tinha esse controle entre, de fato, o que eles vendiam em conjunto, como que era feito essa separação, né? E a empresa ali, o parceiro deles, acabaram até retendo impostos ali indevidamente, porque a gente sabe que quando existe essa questão da venda do infoproduto em conjunto, né, na coprodução, cada parceiro, né, cada infoprodutor, ele é responsável por emissão da nota e pelo pagamento do seu percentual. Então, por exemplo, numa venda de um curso de R$100, cada um vai emitir sua nota de R$50 e vai pagar o imposto sobre esse valor. Agora, o que acontece muito nesse mercado é que alguns, né, lançadores, principalmente porque eles trabalham em conjunto com vários outros infoprodutores, eles não querem ajustar isso, né? Eles não têm um CNPJ, ou acaba que, né, entendendo que isso é muito complexo, muito burocrático, e não colocando essa configuração ali na plataforma, trazendo um contrato. E o cliente infoprodutor, ele tem que acabar pagando o imposto sobre o total do infoproduto, né? Sendo que ele recebeu só 50%. Então, isso é algo muito novo ainda, né? É pouco se falado sobre essa configuração, sobre esse ajuste. E eu vejo que muitos infoprodutores estão perdendo dinheiro por conta disso. E quanto é importante você ter alguém para te dar esse toque, porque depois que o buraco tiver grande, desculpa a transparência da palavra, é muito mais difícil. Sim. Muitas vezes sociedades que podem ser sólidas vão ter problema por conta disso, porque às vezes começa ali na informalidade, a coisa começa a dar certo, começou a dar certo, assim, você precisa olhar para isso, porque o risco é muito alto mesmo, né? E na prática, você consegue ajudar com questão de adequação de impostos também. Às vezes as pessoas não fazem o recolhimento do jeito certo, etc. E pode estar gastando muito mais dinheiro do que deveria, né? Sim, então nós vamos trabalhar não só no sentido ali, né, da própria contabilidade, resolvendo essa parte, né, dos impostos, mas também trazendo um conjunto de soluções. Então, quando entra um novo cliente no escritório, nós vamos analisar toda essa parte. Então, se ele é um lançador, se ele faz a venda no perpétuo, se ele tem uma mentoria, se ele tem um aulão, entender quais são esses infoprodutos, entender também trazer essas soluções complementares. Então, por exemplo, essa questão da nota fiscal que você comentou. Tem pessoas que vendem ali um ticket baixo, né? E chegam a vender ali mais de 2, 3 mil cursos durante o mês. Então, imagina o trabalho de emitir, né, 3 mil notas fiscais manualmente. Ele teria que ter um funcionário 100% dedicado nisso. E hoje a gente já tem soluções no mercado que fazem isso de forma automática em menos de 1 minuto. Então, a gente consegue apresentar as soluções e também configurar, fazer todas essas configurações junto com eles. Então, vai muito além, né, da própria ali, contabilidade, da apuração dos impostos, que é o que normalmente as pessoas conhecem, né? Mas trazendo também esse conjunto de soluções para os clientes. Nossa, Rai, eu acho que isso que você trouxe é realmente um grande diferencial, porque você usou uma palavra aqui que até arrepia meus cabelinhos aqui, ó, que é a parte de configurações. Porque a gente até fica sabendo de tecnologias, de possibilidades de automações, etc., mas na prática, muitas vezes, a pessoa tá focada o empreendedor em tantas outras coisas, na tua área de especialização, na gestão do negócio, às vezes em contratação, em delegar e tudo mais, e, parar para implementar, configurar, etc., esse tipo de coisa, primeiro que ele pode errar, e aí a ferramenta não ser efetiva, não dá certo, segundo que o tempo que ele vai levar é muito maior, muitas vezes, do que o investimento que ele faz para contratar alguém, né?
Com certeza. E eu vejo também que, assim, é algo bem burocrático, né? Essas configurações, porque não é apenas um cadastro ali, envolve toda essa parte tributária, a gente precisa cadastrar todos os códigos tributários ali da empresa nessas plataformas. Então, não é um trabalho tão simples, né, ali de realizar. Então, eu vejo que as pessoas acabam sempre adiando, né, tendo outras prioridades, deixando isso para depois. Então, a gente consegue também ajustar isso, né? Trazer essa funcionalidade ali, colocar em prática realmente essas plataformas. E não só das notas, né? Hoje também a gente tem ali algumas indicações de plataformas de boletos, por exemplo. Tem muitos infoprodutores também que vendem só ali na parte do cartão mesmo, né? Mas hoje a gente já tem algumas tecnologias, por exemplo, que é o parcelamento inteligente, né? Que desconta só o valor da parcela ali do infoproduto, né? Então, a gente consegue configurar isso tudo também com o cliente, trazer essa possibilidade para ele realmente aumentar as vendas, né? Otimizar também essa operação. Até porque hoje em dia pouquíssimas não, mas muitas das pessoas têm até vontade e momento de compra, mas às vezes não tem a forma de pagamento disponível, um cartão de crédito, etc., com limite, né? Exatamente. Então, eles conseguem trazer ali mais clientes, né, colocando essas plataformas, que talvez é algo que eles até conheciam, ouviu falar, mas acaba que pela correria deixando para depois, né? Então, a gente realmente vai pegar, né, pela mão e colocar isso tudo para rodar. Muito bom. A gente falou de alguns casos aqui meio complicados e perigosos, mas você lembra de algum cliente que realmente você conseguiu ajudar nesse meio de caminho e tudo mais, que conseguiu ter bons resultados em cima da contabilidade desse trabalho? Sim, com certeza. Então, assim, claro que essa situação negativa, né, ela acontece quando a gente já pega um cliente ali numa situação complicada, mas depois que a gente consegue ajustar tudo isso, o resultado é muito legal. Então, hoje a gente também, além de trazer essas soluções que eu expliquei, temos também ali a parte de unir também a redução tributária, né? Então, na área dos infoprodutos também existe alguns caminhos, claro que legais, né, que a gente consegue reduzir esses impostos ali e trazer uma economia, né, um lucro no bolso do cliente, que realmente os impostos são altíssimos, a gente sabe como empresárias que não é fácil, né, manter tudo rodando, e conforme você vai crescendo, né, ali o faturamento, as coisas vão aumentando, o imposto ele tende a crescer de forma, né, bem disparado. Então, realmente, a gente tem que trazer essa solução. E hoje a gente tem alguns casos já de clientes que a gente conseguiu reduzir ali mais de 100 mil reais já, em longo ali de um trimestre. Caraca, 100 mil reais em um trimestre é um significado gigante, Sim. né? Seja para reinvestir na empresa ou seja para o próprio lucro do infoprodutor mesmo. Isso independe, mas é bastante expressivo. Sim, com certeza. Eu vejo que também, assim, né, é que eu costumo dizer que não só a redução, mas também essa segurança. Porque hoje o meu propósito realmente é unir esses dois lados, né? A segurança de realmente você poder dormir em paz, né? Colocar sua cabeça no travesseiro e falar, não, olha, tô 100% tranquila, porque se acontecer alguma fiscalização, não tem nada para achar aqui irregular. E essa questão também da redução, né? Pagar somente o imposto necessário. E como essas irregularidades vindas de repente podem falir empresas, né? Muitas vezes, inclusive, acontece. E pra gente caminhando pro final, eu acho que a gente deu muitas dicas nas entrelinhas, com muito carinho, contando riscos e problemas que podem surgir. Espero de coração que quem esteja ouvindo a gente, se for infoprodutor, melhor ainda, porque a gente sabe que você pode ajudar especificamente, mas acho que todas as empreendedoras, para terem essa consciência do quão importante é. Mas para além disso, se você pudesse aconselhar, pensando que o nosso público é majoritariamente feminino aí, e de empreendedoras, qual conselho você daria para elas? Eu acredito que um conselho, assim, voltado um pouco para a área que eu atuo, né? Em relação, assim, a nunca ignorar os dados da sua empresa, os números, por mais que sejam doídos, né? Às vezes, como eu falei, às vezes a gente não quer encarar essa realidade, mas somente com esse olhar a gente vai conseguir mudar de fato, né? Trazer olhando a situação crítica, né? Se for o caso,
em uma situação e trazer uma solução, né, nesse sentido financeiro, novas possibilidades, mas nunca ignorar isso desde o começo. Eu falo, desde o primeiro faturamento, do primeiro cliente, é muito importante você ter um controle financeiro. E não só ali, né, uma coisa assim, um fluxo de caixa, parece que é muito bobo no começo. Mas depois que você já tiver ali anos de empresa, você vai pensar em como foi importante ter começado isso desde o início. Olha, eu vou falar pra você, eu comecei na minha empresa de FBA Clube até um pouquinho depois dele nascer, porque eu falo que, apesar do meu marido trabalhar nessa área, o FBA Clube nasceu muito de mim e desenrolou muito de mim, e eu comecei a olhar pra essas questões um pouquinho depois. E eu acho que é uma coisa que, não vou dizer que eu me arrependo, porque foi pouco tempo, mas ter esse balanço até da minha jornada empreendedora, que nem você falou, né? Ó, comecei os meus primeiros clientes lá atrás, mesmo não tendo se especializado nessa área ainda, você consegue ter uma visão da sua evolução sem ser uma coisa só de memória e de história, mas tem de dados, né? O quanto isso é importante também, o quanto a gente negligencia, porque a gente não foi ensinado a lidar com o nosso dinheiro, nem pessoalmente falando, na hora que a gente começa a empreender é tudo muito novo. Mas apesar de ser novo, a gente tem a vantagem de viver numa era lotada de informação. Então não adianta também a gente, quem tá assistindo esse vídeo aqui agora, assistir, ouvir e falar, nossa, que legal, importante, deixar entrar por aqui, sair por aqui. Também não adianta muita coisa, né? Não adianta nada ter conhecimento e não fazer nada a respeito disso. Com certeza. E eu falo também que, eu costumo dizer que esses dados, eles motivam, né? Então, não é só, às vezes, naquele momento vai ser um pouquinho ruim, mas depois, quando você tem esse histórico, você fala, olha, eu tenho 2 anos de empresa, 5 anos de empresa, e olha como foi legal ver essa evolução, né, de faturamento, de estrutura mesmo de negócio. Então, isso é muito legal, começar desde o início. E também, outro ponto que eu vejo que hoje não é muito explorado, né, é a parte de realmente do próprio empreendedor conseguir visualizar pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, no começo parece que, eu não vou fazer um fluxo de caixa porque eu não tenho uma empresa, né? Eu não tenho. É tudo meu aqui, é meu salário, eu não tenho funcionário, eu não tenho um aluguel para pagar, eu não tenho nada, eu trabalho sozinha. Então, por que eu vou ter esse controle? Então, é um pouco difícil eles entenderem essa questão de que não é. A empresa não se dá por um CNPJ, ou por um funcionário, ou por uma estrutura física. É realmente no momento que você decide, né? Ali colocar a sua cara à tapa, né? Iniciar de fato um projeto. Nossa, e como é importante ter isso separado, porque são 2 entidades diferentes. Sim. Não adianta você fazer a mesma coisa ali, porque, dá ruim. E assim, dá ruim na prática, nos números, e dá ruim na tua identidade, nos limites que você coloca pra, olha, esse é meu horário, é isso que eu faço, aqui eu tô comprando pela minha pessoa, aqui é a minha empresa que precisa. Eu acho que ter essa separação, assim, foi uma das melhores coisas que eu comecei a fazer na prática e que me trouxe maturidade e profissionalismo. Às vezes a gente acha que profissionalismo é o trato com o cliente, profissionalismo é fazer um contrato, um papel bonito, ou ter um logotipo, etc. Não, profissionalismo ele vem muito antes, quando você entende que tua empresa é uma vida, é uma entidade mesmo que depende de você, e isso exige maturidade, né? Com certeza. E também trazer essa visão ali de limites, né? Porque eu vejo também que, ainda mais nesse mundo dos infoprodutores, né? Eles são... o faturamento, normalmente, ele acontece por lançamento. Então, a cada 2, 3 meses. E ele precisa ficar ali um período sem receita, né? Mas, normalmente, as pessoas têm uma despesa pessoal ali que é mensal. Então, gera um transtorno muito grande ali, né? Uma insegurança muito grande, que ela pode ser evitada tendo essa separação. Então, assim, você já sabe que a tua empresa vai faturar a cada 3 meses, mas você tem que ter seu salário como, né, o seu prolabore ali, né, como proprietário dessa empresa que também trabalha lá todo mês, né? Então, esse salário é o que você vai contar ali, né, para suas despesas pessoais, para o lazer, nesse sentido. Então, traz uma clareza muito grande, né? Tendo isso em mente. Perfeito, eu amei, adorei esse bate-papo. Acho que se a gente fosse esmiuçando vantagens, benefícios, riscos, etc., a gente acharia inúmeros aqui, mas eu acho que nossa mensagem ficou bem clara para o pessoal. Se você quiser, por favor, explicar como que o pessoal te encontra nas redes sociais, é claro que sempre fica tudo por aqui, mas convida a galera para te seguir. Certo. Meu Instagram é harissalopes.contabilidade. Caso vocês precisam de ajuda com toda essa parte burocrática, com essa parte do financeiro, será um prazer ajustar tudo isso com vocês, trazer essa clareza que todo negócio precisa e merece.
E vocês podem ver que a Rá tem todo o conhecimento, paciência, calma para poder pegar você independente do momento que você esteja para te ajudar. Então não deixa de entrar em contato, tá? Sendo você uma agente oficial do FBI Clube ou alguém que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube ou em qualquer outro canal. Rá, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com o pessoal e falar desse assunto que é tão importante. Arrasou, eu que agradeço mais uma vez. E, gente, se você é de Jundiaí região, independente do momento que você esteja assistindo isso, o mês que você esteja assistindo isso, exceto se for dezembro, a gente vai estar de férias, mas fora isso, se você for de Jundiaí região, todos os meses tem encontros do FBI Clube para você conhecer na prática como que o nosso clube funciona, para você vivenciar essa experiência, se conectar com as pessoas e, principalmente, começar a olhar para você e para o teu negócio de forma profissional. É isso que a gente desenvolve lá mês a mês. Eu espero você e até o próximo vídeo, a próxima entrevista do FBI Talks. Beijo, tchau. Tchau. Adorei!